Fala sério, né? Trincas e fissuras são coisas muito chatas. Pior ainda que elas podem evoluir para uma rachadura, o que é uma coisa muito mais séria que pode até mesmo gerar risco para sua casa. Cruzes, que papo bravo é esse aí, menino? Pois é, jovem gafanhoto. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui, ó, 12 coisas que podem gerar trincas, fissuras ou até mesmo rachaduras aí na sua casa e como consertar. Bora ver isso agora. Fala pessoal, tudo bom? Fissuras, trincas e rachaduras são coisas que podem acontecer na nossa casa, não só nas paredes, mas na estrutura, né? Na laje, na viga, no seu contrapiso. E se engana quem pensa que isso só acontece em casas antigas. Isso pode acontecer na sua casa até mesmo durante o período da obra. E além de deixar isso aí a sua casa feia, com uma estética ruim, pode trazer vários problemas. Pode fazer entrar água com o passar do tempo, pode criar descascamentos e em alguns casos até mesmo risco para a estrutura da sua casa. E lasqueira? Pois é, meu jovem, tem coisas que você pode estar fazendo aí sem nem perceber que está agravando esse problema na sua casa. Mas hoje a gente vai resolver isso. Por quê? Por quê? Porque eu vou te contar, mas antes eu quero te pedir aquele favor de sempre. Por favor, não se esqueça de deixar um joinha, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda muito esse vídeo chegar para mais pessoas no YouTube e para outras pessoas terem essa informação também. E se você puder, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo e são vídeos que vão te ajudar aí, seja na sua reforma, na sua obra, no seu planejamento. Então bora lá, pessoal. Primeiro você tem que entender que existe uma diferença entre fissura, trinca e rachadura, até para você não ficar preocupado ou preocupada, tá? A fissura, ela é o primeiro estágio dessa patologia aí. Geralmente ela é bem fininha assim, e ela dá mais um problema estético, né? Não traz nenhum problema estrutural para sua casa. Geralmente a espessura dela ali é menos de 1 milímetro, só que ela pode evoluir e ir piorando, se tornando uma trinca. Essas aí são mais profundas, vai de 1 a 3 milímetros. Podem ser só superficiais ali, né? Visualmente te incomodar, ou também podem ser estruturais, vindas ali, por exemplo, de um pilar, de uma viga, de uma laje, aí se torna um pouco mais séria. Imagina só você colar um porcelanato bonitão ali na sua parede e de repente uma trinca sair trincando o seu revestimento também. Ui, Ralph, sai pra lá. Sim, e uma forma legal de você fazer um testezinho para saber se a sua fissura tá evoluindo para uma trinca é o seguinte: se for uma parede interna, você pode pegar uma massinha com gesso e aplicar e ficar analisando ali alguns dias, né, para ver se ela vai aumentar ou não. Na parte externa da sua casa, você pode fazer o mesmo teste, só que não dá para usar gesso. Pode colocar ali uma massinha com cimento e cal e também ficar vendo se vai evoluir ou não. Mas a sua trinca, ela pode piorar. Que isso, gente? Vai piorar mais? Sim, jovem, ela pode evoluir para uma rachadura e aí o negócio começa a ficar muito sério. Geralmente a rachadura ela é bem mais profunda, tá? Com espessuras ali superiores a 3 milímetros. Podem ser problemas aí que você não tem como solucionar com uma massinha ou alguma coisa que eu vou falar no vídeo de hoje, não. Você vai ter que realmente chamar um engenheiro calculista para ir até o local e talvez você tenha que reforçar a estrutura da sua casa. Geralmente rachaduras assim na diagonal, saindo dos cantinhos, né, de uma porta, de uma janela, elas são indícios de coisas um pouco mais sérias, então você fica de olho aí na sua obra. Então vamos lá, essas patologias podem acontecer por vários motivos que eu vou listar 12 agora para vocês. Em cada uma delas eu vou te falar assim como que elas podem ser resolvidas. Algumas, infelizmente, não tem como você resolver sozinho, você vai ter que realmente ter a ajuda de um profissional. Mas vamos lá, para o item número 1, traço inadequado da sua argamassa. O que é um traço, pessoal? Basicamente, ele é ali que é aquela receita, na mistura de cimento, areia e água. E você tem traços diferentes para cada coisa na sua obra. Você tem um traço para reboco, você tem um traço para contrapiso, você tem um para argamassa para colar ali, por exemplo, os seus blocos, né, os seus tijolos. E quando você utiliza uma dosagem errada para esses traços, você pode acabar gerando trincas sim. Se você coloca cimento demais, pode gerar trincas. Se você coloca o cimento errado, porque sim, tem cimento de pega mais rápida, cimento de pega mais lenta, ou até mesmo se você coloca uma areia muito fina na sua argamassa, isso pode gerar trinca com o passar do tempo aí nas superfícies. Utilização de material ruim também, de baixa qualidade, pode gerar esse problema. Então assim, tem um vídeo que eu já fiz bem antigo aqui no canal, onde eu falo sobre traços. E lá na descrição desse vídeo eu coloquei meio que um resuminho de traços assim para você conhecer. Traço para reboco, traço para contrapiso, traço para argamassa. Dá uma olhadinha lá depois que pode ser que te ajude aí até para você olhar se estão fazendo certinho na sua obra, tá bom? Segundo item que pode gerar trincas na sua casa é movimentação da sua casa mesmo. Sim, a sua casa ela está constantemente se mexendo. Ralph, segura esse cabrunco aí porque custou os olhos da cara. Calma, rapaz, ela se mexer assim é normal. E nessa movimentação ali de dilatação, por conta de sol, chuva e tudo mais, podem acontecer trincas. A boa notícia é que geralmente é uma trinca, uma coisa assim mais visual mesmo, que é fácil de resolver. E depois do terceiro item que eu vou falar aqui pra vocês, eu vou te dar uma solução que resolve esses primeiros 3 itens que eu tô falando aqui, tá? Terceiro item que pode dar problema e gerar trinca pra você é o desempenho ali do seu reboco antes do tempo. Vamos lá, pessoal, o reboco ele pode trincar por várias coisas, como eu falei pra vocês, com a própria dilatação, a variação térmica, se pega muito sol
naquela parede também pode gerar trincas. Agora, se durante a cura do seu reboco você faz um desempenho ali da sua parede antes dela realmente estar no período certo para fazer isso também gera trincas. Porque que acontece? O desempenho precoce ali do reboco, quando ele ainda está úmido, ou seja, ele não reteve toda a água necessária, vai causando fissurazinhas, geralmente num padrão meio que circular, sabe, na sua parede, que é justamente o movimento da desempenadeira que foi utilizado ali. Então, para evitar isso, o que tem que acontecer? Tem que esperar o tempo de cura certinho do reboco, aquela coisa toda. Aí o seu profissional, o seu pedreiro, ele tem que saber essas informações para você. Mas enfim, vamos dizer que você teve aí essas trincas dos primeiros 3 itens que eu acabei de citar. Como que você pode resolver? Pega papel e caneta, porque agora eu vou falar, hein? Bora, rapaz, é isso que eu queria saber o vídeo todo. Ó, primeiro você pode pegar uma espátulazinha em V, ou até mesmo uma espátula normal, uma chave de fenda, o que quer que seja. Você vai passando ali, ó, na sua trinca mesmo, para você ir abrindo ela o máximo possível. Por quê? Porque às vezes a própria pintura, ela vai escondendo a extensão dessa trinca. Então você vai passar, vai esfarelar, e é assim mesmo. Depois você vai limpar essa superfície, pode utilizar um pincelzinho e até mesmo um pano úmido para você tirar a poeira. Porque se você não tirar essa poeira, quando você for fazer a pintura, vai ficar dando bolhas ali e vai ficar um aspecto bem feio. Depois você vai preencher esse buraquinho dessa trinca com um selante acrílico próprio para trincas, ou também chamado de silicone para trincas. Enfim, cada fabricante cria meio que um nome para o seu produto e você vai encontrar com nomes diferentes. E eu aqui não faço propagandas no canal, então não é o meu foco, tá bom? Se você for na loja de material de construção e pedir exatamente isso, olha, eu quero um selante acrílico para trinca, ou então eu quero um silicone próprio para trinca, eles vão te dar esse produto independente da marca, tá? Olha lá, hein, Ralph, se eu não achar lá, eu vou voltar aqui e vou reclamar, hein? Acaba com a sua reputação. Calma, rapaz, vai lá, confia em mim, procura com esse nome que você vai achar. Depois que você aplicar esse selante, pessoal, nós geralmente colocamos uma telinha ali de fibra de vidro, depois é só passar uma massa corrida, lixar e pintar normalmente. Se for uma área que possa pegar chuva ou até uma área úmida da sua casa, você não vai colocar massa corrida, vai colocar massa acrílica. Agora, se o problema evoluiu de fissura e trinca para rachaduras, que são coisas mais sérias, aí não tem jeito, essa solução não vai te atender. Você talvez tenha que fazer um reforço na sua estrutura, talvez tenha que colocar alguns ferros ali, por exemplo, envesados na parede, fazer ali um selamento, tem tela de aço também, enfim, aí você vai precisar da ajuda de um engenheiro para te dar uma orientação, tá bom? Quarto motivo que pode gerar trinca na sua casa aí são o encontro de 2 materiais diferentes. Por exemplo, a sua parede, e aqui ela encontra com a sua viga, ou então a própria parede encontrando com um pilar. Como são materiais diferentes, eles têm coeficiente de dilatação diferentes, ou seja, pegando chuva, sol, aquela coisa toda, cada um deles dilata e contrai em temperaturas diferentes. E esse choque ali vai criando trincas no encontro deles. Por exemplo, no encontro da sua viga com a parede, nós fazemos o chamado encunhamento, que é não encostar um material no outro, deixar um espaçozinho ali que é preenchido com uma argamassa com alguns aditivos. Tem vários tipos de encunhamento, tá? Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando sobre eles, que eu vou deixar aqui em cima no card e aqui na descrição, se você quiser ver depois. Na parte externa desse encontro, geralmente eu gosto de colocar ali uma telinha de poliéster, passando 20 centímetros para cima da viga e 20 centímetros passando para baixo dela. Se tiver, por exemplo, um vão, alguma coisa ali, ele passa e dá uma viradinha também. É legal nesse encontro de fachadas também criar um frisozinho ali que ajuda nessa parte da dilatação e das trincas. Agora, no encontro da sua alvenaria com o seu pilar, tem uma outra solução. Geralmente nós colocamos ali uma telinha eletrosoldada galvanizada, que ela trabalha meio que com L ali, ó, uma parte dela no pilar e a outra em cima da argamassa ali da sua alvenaria. Em paredes externas, nós colocamos a cada 2 fiadas. Já numa parede interna, nós colocamos essa telinha a cada 3 fiadas. Isso aí, pessoal, é no encontro da alvenaria com a sua estrutura, tá bom? Se você tiver, por exemplo, um L ou até mesmo ali uma quina encontrando 2 paredes, o que você pode fazer para não precisar da telinha é fazer uma amarração, ou seja, ter um bloco meio que se sobrepondo no outro. Se você não fez essa amarração, aí vai precisar colocar a telinha também. Se aparecerem trincas e fissuras nesse caso aí, você pode utilizar aquela mesma solução do selantezinho ou do silicone que eu falei para vocês, próprios para trinca, tá? Não é qualquer um. Tem encontro de outros materiais também, por exemplo, estrutura metálica com alvenaria, madeira com alvenaria, enfim, aí são vários casos muito específicos que eu teria que fazer um vídeo só sobre isso para vocês. Se vocês quiserem que eu faça, deixa aí nos comentários para eu saber. Quinto item que pode gerar trinca na sua casa é no seu forro de gesso, principalmente se você não tem laje acima ali do seu forro. Pessoal, as paredes, elas vão tendo ali variações de temperatura, certo? Se você, por exemplo, colocar só o seu forro encostando ali nas paredes, é natural que com essa variação de temperatura o seu forro vá trincando todo. Então o que você pode fazer para minimizar isso? Primeiro, utilizar gesso acartonado porque ele é mais resistente. E segundo, utilizar tabica, que é aquela pecinha que é tipo um gesso negativo que fica em volta ali do seu ambiente. Tem vídeo sobre forro de gesso, se você quiser dar uma olhadinha, também tá aqui no card e aqui na descrição. Sexto item que pode gerar trinca, rachaduras na sua casa é a questão da fundação. Pode acontecer, sabe o quê? O recalque. Ah, ela tá de deboche, aquela ingrata, gastei tanto pra construir aquela
casa? Não, rapaz, não é isso não. O recalque, ele basicamente é quando a sua casa meio que afunda, literalmente. Isso assim, de forma bem resumida para você entender, tá? Tem vários tipos de recalque, pessoal. E para você evitar isso, você tem que fazer uma fundação que seja calculada exatamente para o tipo de terreno que você tem. Quando nós vamos construir uma casa, a gente tem que entender a qualidade daquele solo, porque a fundação ela precisa encontrar lá no fundo do seu solo a parte que é mais sólida dele, a parte que é mais firme. Por isso que antes de construir, nós fazemos o que a gente chama de estudo de sondagem, que é quando são feitos alguns furos no seu terreno para descobrir em que profundidade está esse terreno mais firme. Então, quando as pessoas ignoram a necessidade de fazer essa sondagem, fazem uma fundação qualquer, pode ser que a fundação não esteja encontrando esse terreno firme e o peso da sua casa está sendo um esforço maior do que ela conseguiria ali estar suportando. E isso vai gerando trincas, rachaduras e tudo mais. Ou então, quando você tem um terreno em aclive ou declive e você tem uma parte do terreno que está mais firme e a outra parte que está ali com um aterro, que não tem essa mesma resistência. Então, a casa pode sofrer alguns problemas ali de rachaduras por causa disso. Ou até mesmo um recalque, como eu falei para vocês. E aqui, pessoal, não tem jeito, não tem produtinho que você coloca que resolva. Você vai ter que chamar realmente um engenheiro calculista, você vai ter que fazer um reforço estrutural ali, provavelmente na sua fundação. E aí você vai gastar muito mais dinheiro para fazer esse reforço do que para fazer o estudo de sondagem lá atrás que você podia ter feito. Poxa, Raul, dá só pra reforçar a massa, passar um negocinho ali que resolve, não? Não, jovem gafanhoto, infelizmente. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando de economias que não são muito inteligentes, que a gente costuma fazer na obra e que no final vai dar problema e você vai gastar muito mais para resolver. Se você quiser dar uma olhadinha, esse vídeo também tá aqui em cima no card e aqui na descrição. Sétimo item que pode gerar trincas, rachaduras, fissuras na sua casa é quando você tem excesso de peso em cima de uma casa que não foi pensada para ter aquele peso. Como que isso acontece? Geralmente as pessoas têm lá uma casa e depois elas decidem fazer um terraço, ou então querem construir uma casa em cima para um filho, para uma filha, ou então querem botar uma piscina, alguma coisa assim. Ou seja, a casa ela não foi projetada, ela não foi calculada para aguentar aquele esforço, aquela carga nova que você está botando ali. E isso vai gerando trincas e até mesmo rachaduras. Ou seja, é uma lambança que você pode estar fazendo. Ah, para, ô! Mas jovem gafanhoto, tem que tomar cuidado com isso. E aí, nesses casos, também não tem jeito. Você vai ter que fazer um reforço estrutural, provavelmente vai gastar um dinheiro ali para mexer na estrutura da sua casa. Porque isso aí é uma coisa muito séria e pode colocar aí a sua segurança da sua família em risco, tá bom? E lembrando que se você encontrar alguma rachadura, pessoal, que esteja na diagonal, assim, pegando de um canto ao outro, corre logo e procura um engenheiro calculista, porque são coisas que podem ser bem preocupantes, tá bom? Oitavo item que pode gerar trinca na sua casa é a infiltração. Sim, água entrando na sua casa, tem várias formas que isso pode acontecer, podem gerar trincas e fissuras. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, pessoal, ensinando tudo que precisa ser impermeabilizado numa casa. São 16 itens, tá? Eu não vou conseguir falar de cada um deles nesse vídeo aqui, porque senão o vídeo fica longo demais. Mas depois dá uma olhadinha nesse vídeo, tá bom? Eu vou deixar também no card e aqui na descrição para você dar uma olhada, porque água é um dos maiores problemas que as pessoas têm nas construções e pode ser que você esteja com esse problema agora aí na sua casa. Por exemplo, na fachada, quando você não impermeabiliza, com o passar do tempo vai pegando sol e chuva ali, vão sendo criadas microfissuras e vai entrando água por ali que vai afetando a sua parede interna. O certo é você fazer um tratamento. Se você vai colocar uma textura na sua fachada, você tem que passar uma seladora, depois passar a textura. Se for ser pintura normalmente, você tem que passar uma massa acrílica, depois uma pintura acrílica ou uma pintura emborrachada. Se você mora em apartamento, que você não pode mexer na fachada, tem solução para isso na parte interna também. Nesse vídeo da impermeabilização que eu falei, eu falo melhor sobre isso, passo a passo, como é que você resolve lá. Se for um problema, por exemplo, com um muro que está colado ali com o vizinho, a sua casa está do lado da casa do vizinho, você não pode mexer do lado dele, essa solução para apartamentos também pode te ajudar. Outro problema que pode entrar água aí é a ausência de peitoril ali nas suas janelas. Essa pecinha de pedra com a inclinação correta para fora, com pingadeira, entrando um pouquinho ali nas laterais, são fundamentais para não entrar água ali dentro e acabar gerando trincas para você. Também tem vídeo sobre peitoril e pingadeira. Tudo isso aí para você evitar essa infiltração na janela. Também vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Rapaz, tem vídeo de tudo nesse canal aqui, hein? Pois é, meu jovem, são 5 anos fazendo vídeo. Tem conteúdo aberto para você ver e depois, quando você tiver um tempinho, que com certeza vai te ajudar. Tem também aquelas trincazinhas que acontecem em cima do seu rodapé. Nesse caso aí é por falta de impermeabilização na sua viga baldrame, na sua fundação. E quando isso não é feito quando a casa está em construção, você vai ter que fazer depois, que é descascar a parede toda ali a 1 metro de altura, passar uma argamassa polimérica. Isso aí só acontece no térreo, tá bom? Se você mora em apartamento, você não vai ter esse problema de fundação. E nesses casos aqui de umidade, pessoal, não adianta você passar um selantezinho ali que infelizmente não vai resolver. Você tem que impermeabilizar mesmo. Essa da infiltração aí da fundação, eu também falo passo a passo como que resolve naquele videozinho lá da impermeabilização que eu citei para vocês. Nono item que pode gerar trinca na sua casa aqui é a ausência de verga e contra-verga. Para quem não sabe, verga é aquela viguinha fininha que fica em cima ali da sua janela ou da sua porta, e contra-verga também é a mesma coisa, só que fica na parte de baixo da janela. É muito comum
algumas pessoas não fazerem nenhuma nem outra, ou quando fazem só na parte de cima. Então fica de olho se o seu construtor está fazendo aí na sua casa. Elas servem para distribuir, né, aquele esforço que está sendo feito em cima de um vão, ali no meio da sua alvenaria. Quando você não faz essa verga e contra-verga, aparecem aquelas trincazinhas em 45 graus no cantinho das suas janelas ou da sua porta. E esse caso aqui também não adianta colocar selante, silicone, nem nada disso. Você vai realmente ter que criar a verga e a contra-verga ali, porque senão essa trinca vai ficar voltando o tempo todo. Não adianta passar massa, não adianta reforçar reboco, nada disso. Vai sempre voltar. 10º item aqui que pode gerar trinca para você é na sua laje. E esse aqui pode acontecer por vários motivos. Como eu falei para você, a laje exposta, onde você não tem um telhado, é um dos itens que mais tem problemas aí na casa das pessoas. Por quê? Porque ela fica em contato direto ali com sol e chuva. Então ela vai dilatando, vai contraindo, vai gerando trincas. Até mesmo na hora de fazer uma impermeabilização numa laje, você tem que utilizar um impermeabilizante que consiga ser flexível para aguentar essas variações. Se você pegar um produto que você impermeabiliza banheiro ou impermeabiliza fundação e coloca na laje, ele não vai funcionar, porque com o tempo, por não ser flexível, ele vai trincando também. E adivinha onde que eu ensino como é que você impermeabiliza a laje? Naquela birosca daquele vídeo que você já falou umas 5 vezes só aqui hoje. Pois é, então depois você pode assistir lá se você quiser. Um dos motivos que podem fazer sua laje trincar é quando você acaba não molhando ela durante o período de cura. Isso mesmo, enquanto a laje está nesse processo de cura, você pode molhar a sua laje ali pelo menos umas 3 vezes por dia durante 5 dias ou uma semana. Porque durante o processo de cura, a laje ela vai perdendo água muito rápido. E isso acaba causando retrações ali que geram essas trincas. Então se você molhar direitinho, você vai evitar isso bastante. Outra coisa é você não tirar o escoramento antes do prazo correto. Geralmente na cura do seu concreto, você tem que esperar pelo menos 28 dias. Se você já tiver trincas na sua laje, existem sim alguns impermeabilizantes que eles podem ser aplicados até mesmo em cima da trinca. Uma manta asfáltica aluminizada, tem alguns que são líquidos também, mas se você quer tratar a trinca especificamente, você pode passar um selante desse próprio para trinca, com uma telinha ali em cima, ou até mesmo fazer um tratamento de base coat, também utilizando ali a sua telinha. E se você quer fazer um terraço na sua casa, depois de fazer esse tratamento, você vai regularizar a laje, passar uma manta asfáltica, contrapiso e depois colar o piso que você quer. Se você não quer fazer terraço, você quer deixar só uma laje ali mesmo, depois de tratar a trinca, você pode regularizar, caimento bonitinho, para um ralo, alguma coisa assim, e você pode passar ali um impermeabilizante líquido, por exemplo, uma manta líquida, uma borracha líquida, tem vários modelos aí. E naquele vídeo lá que eu já citei várias vezes aqui hoje, eu falo todas essas formas de você impermeabilizar a laje. 11º item que pode fazer trinca na sua casa é quando você mora muito perto ali de uma avenida muito movimentada, por onde passam caminhões, veículos pesados assim, ou até mesmo uma linha férrea. E quando eles passam ali, cria uma vibração que acaba afetando a sua casa. E aqui, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? O correto é isso ser previsto aí pelo seu calculista na hora que está fazendo a fundação da sua casa. Se você mora num lugar onde isso não foi previsto, infelizmente essas trincas vão acontecendo. E aí você vai ter que ficar toda hora remediando com aqueles selantes, aquela coisa que eu falei para vocês no vídeo de hoje. 12º item pra gente fechar o vídeo de hoje aqui, pessoal, é quando você tem trincas com encontro de placas cimentícias. Essas placas, elas são muito utilizadas naquele sistema construtivo Light Steel Frame, sabe? Mas você também pode utilizar em construções convencionais. Eu mesmo adoro colocar isso daí para fazer volumetrias em fachada. E muita gente reclama que placa cimentícia ela trinca muito. E não é que ela trinca muito, é que as pessoas acabam utilizando da forma errada. Primeiro de tudo, você tem que colocar uma placa cimentícia com a espessura correta. Para fachada que pega chuva e sol, ela tem que ser ali pelo menos de 10 e 12. Em seguida, você tem que deixar uma juntazinha entre elas de 3 milímetros. Depois você tem que fazer um tratamento com base coat, que foi aquele que eu falei para vocês agora há pouco, telinha e tudo mais. E quando você tem distâncias muito grandes assim, a cada 6 metros é importante você fazer uma coisa chamada junta sistêmica, que é justamente para evitar essas trincas. Então, pessoal, se você achar na sua casa aí agora alguma trinca, fissura ou até mesmo uma rachadura direto na estrutura, numa viga, num pilar, nem pensa duas vezes, já procura um engenheiro para você resolver isso. Na sua laje, toma cuidado também com algumas substâncias que você usa para limpar. Por exemplo, uma água sanitária que não foi diluída em água, excesso ali de sal ou soda cáustica. Em áreas litorâneas também, né, praias e tudo mais, como são ambientes mais agressivos, com salinidade, isso pode causar corrosão na sua estrutura, fazendo com que a ferragem ela meio que tenha um inchaço, né? E aí quando você tem um concreto ali que não está muito espesso, isso pode acabar forçando aquela superfície ali a trincar ou a rachar. O próprio cimento queimado que a gente usa aí como acabamento, ele precisa ter juntas de dilatação ali para não ter trincas com o passar do tempo, o que é natural do próprio material, tá? Inclusive já fiz vídeo sobre cimento queimado também, se você quiser, tá aqui embaixo na descrição. Mas agora eu quero saber de você. Você tá com problema de trinca na sua casa? Qual desses itens que eu falei aqui hoje você conseguiu identificar? Falando, poxa vida, minha casa tá trincando, é por causa disso aí que o Ralph falou hoje. Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero muito saber. E eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Se você puder me ajudar também compartilhando, eu acho que muita gente pode precisar dessas informações que eu falei aqui hoje. Muito obrigado de coração
coração você que assistiu o vídeo aqui até o final. Por favor, não se esqueça de deixar um joinha, tá? Isso também ajuda a fazer o YouTube divulgar para mais pessoas e se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!